Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínas e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. É isso, família. Paulo Brax pisou no Brasil ontem à noite, já tá aí algumas situações acontecendo. A primeira informação aí, agora há pouco, né, foi do jornalista Gilmar Ferreira, que o Vasco estaria perto de acertar com o Maurício Barbieri. Ah, Thiago, você acredita nesse jornalista? Cara, eu acredito demais. Eu não sei se vocês se recordam, há um tempo atrás o Gilmar Ferreira ele tinha dado essa informação que o Luiz Melo seria o CEO da SAF do Vasco. E aí você vinha outros canais que cobrem o Vasco, atenção vascaínos, o próprio Fábio Azevedo, não dando essa informação, falando que a 777 não tinha definido a sua estrutura, que ia trabalhar aqui no Vasco. Depois de 2 meses está lá, concretizado, Luiz Melo, CEO da SAF. Então acredito sim aí nessa informação do Gilmar Ferreira, que o Maurício Barbieri pode ser aí o treinador do Vasco para 2023. Agora há pouco também o Lucas Pedrosa colocou a informação que outro nome pode ser do André Jardine, e o GE também informou que o Paulo Brax já teria conversado aí com o Maurício Barbieri. E aí eu quero a opinião de vocês, família vascaína. Gosta desses dois nomes aí que podem ser treinador do Vasco em 2023, a gente imaginou aí de ser o Vojvoda acabou renovando aí com o Fortaleza e agora surgem esses dois nomes aí de treinador e eu acredito muito no Gilmar Ferreira, acho que realmente vai ser aí o Maurício Barbieri, treinador do Vasco em 2023, família. Antes da gente trocar uma ideia sobre esse treinador, quero saber a opinião de vocês, é claro, aí nos comentários, eu quero trazer aqui 2 treinadores portugueses que trabalham aqui no Brasil, que é o Luiz Castro, treinador do Botafogo, e também o Abel Ferreira, do Palmeiras, que elogiou muito aí o trabalho do Maurício Barbieri, mas os dois tocam aí num ponto muito importante que eu acho que nós vascaínos também a gente precisa analisar essa situação. A gente pode aí não gostar do nome do Maurício Barbieri, mas eu acho que a gente tem aí coisas muito maiores para se preocupar e eu acho que esses 2 pontos aqui, tanto do Luiz Castro quanto do Abel Ferreira, é muito importante. Eu quero trocar essa ideia com vocês, quero saber a opinião também. Se liga só. Eu acho uma coisa. Claramente quem tem de definir um caminho é o Botafogo. E depois nós treinadores, temos que nos associar ao caminho. Nós não podemos trazer coisas para o caminho. O caminho tem que estar definido por quem lidera. Portanto, o Botafogo vai crescer com o Luís Castro, sem Luís Castro, com o outro treinador, sem o treinador, com o Renato ou com o Cuca, com qual um deles. Tem a crescer, tem que percorrer o caminho que o Botafogo decidir. Não é o caminho que chega um treinador, decide um caminho. Depois chega o treinador, decide outro caminho. Não. Os clubes devem ter um projeto claro para caminhar. E é por aí que se deve caminhar. Por isso eu falo na organização e na obrigatoriedade de haver uma organização forte dentro de um clube para toda a gente perceber e sentir o peso dessa organização. Eu acho que um clube não tendo organização é uma coisa que é fatal para o clube. Primeiro, os jogadores não sentem o peso da organização, logo aí se sentem muito à vontade para fazerem um conjunto de coisas que não estão de acordo com aquilo que é a sua profissão. O treinador não sente o peso dessa organização, pensa que pode fazer o que quer dentro do clube. Eu acho que tudo isso tem que fazer parte do dia-a-dia do clube, essa organização, e todos trabalharem para essa organização. É o meu conceito de... Por isso eu falo muito do conceito de família dentro de um clube, porque normalmente as boas famílias estão sintonizadas em função daquilo que é a sua identidade. E eu acho que um clube é igual. Tem que ser uma família para todos estarem sintonizados em função da sua identidade. O jogo de hoje colocou frente a frente os 2 técnicos que estão há mais tempo trabalhando na Série A do futebol brasileiro. E você conhece esse Bragantino muito bem, aliás, foi contra ele que você fez a estreia. E já naquele jogo, você fazia muitos elogios à maneira como o time do Barbieri joga. Eu queria te ouvir sobre o adversário e sobre esse aspecto, né, da longevidade dos treinadores, porque a gente está falando tanto sobre isso, mas são 2 anos do Barbieri. E a gente está falando como se fosse muito mais tempo. E comemorar 2 anos já mostra muito da filosofia do nosso futebol brasileiro, né? Olha, para já, eu já o disse isto várias vezes, é um treinador jovem, acho que ainda é mais jovem que eu, e com muito boas ideias, num clube que lhe proporciona todas as condições, onde o ano passado fez uma época fantástica, e este ano, para vocês verem como é difícil manter o top, o nível, este ano está mais difícil, é um ano mais apertado, mas é normal, faz parte.
não é? Tu vês o Liverpool, vês o City, que andam há tempos a semear para colher, e a Liga dos Campeões ainda não conseguiram. Isto é muito difícil, e aqui é difícil, vocês sabem melhor que eu. Vocês têm uma força muito grande para influenciar massas. Ou seja, eu antes de vir para aqui, liguei a um treinador que estava aqui português, ele falou muito dele: anda, que isto é desafiador. Mas aqui a imprensa tem uma força terrível, emprega e desemprega treinadores, mas anda. E eu aceitei esse desafio. Portanto, tem que ver o Barbieri fazer este trabalho, tem muito a ver com a confiança do próprio clube, que é um clube que é governado de dentro para fora e não de fora para dentro. Aqui o grande problema dos grandes clubes é a estabilidade emocional internamente, porque se deixam influenciar pelo externo. Felizmente, eu tenho um clube que, desde que eu cheguei, que sabe muito bem o que quer, sabe para onde quer ir, sabe os riscos que tem que correr e vai correr, sabe como se ganha, sabe como se perde, e internamente, independentemente do barulho que haja à volta ou dos elogios que haja à volta, nós temos um caminho que o vamos seguir, com maiores ou menores dificuldades. E, portanto, dar também os parabéns ao Barbieri pelo trabalho e pela longevidade, porque isso tem que ver com a confiança que o clube tem nele, pelas vendas também que já fez internamente, pela valorização dos seus jogadores, porque uma das funções seguramente dele também é valorizar os seus jogadores, não é? Quando tu vês equipas que querem os teus jogadores, é porque alguma coisa de boa está feita. Um jogador que valia 5 agora vale 50, é porque há trabalho feito internamente. Portanto, eu já o disse, não é a primeira vez, é um clube muito bem organizado, muito bem estruturado, com muito bom treinador, muito bons jogadores. Só há aqui uma diferença: a pressão de jogar no Palmeiras e vestir a camisola do Palmeiras é diferente, mas a qualidade o Bragantino tem. É isso, família. Me conta aí o que vocês acham, tanto da opinião aí do Luiz Castro quanto do Abel Ferreira. Claro, colocando ali um ponto muito interessante, que é muito mais importante você ter uma gestão profissional, realmente acreditar no trabalho, e é isso que eu entendo nesse momento. Eu posso não gostar do nome do Maurício Barbieri, mas eu acho que a cobrança para 2023 está em cima, sim, do Paulo Brax, do Luiz Melo e, claro, da 777, em realmente trazer o profissionalismo para o Vasco, montar um time competitivo. Porque a família vascaína, antes de pontuar cada situação aí, tanto do Abel quanto do Luiz Castro, a gente tem que saber aí que o Vasco é um celeiro para acabar com treinadores do Vasco. Num vídeo anterior aqui eu citei que o último grande trabalho do Vasco, digno de Vasco, digno da torcida do Vasco, foi do Ricardo Gomes lá em 2011. E não é coincidência, aquele time era muito competitivo, o Vasco tinha um bom time, conseguiu ser campeão da Copa do Brasil, a gente sabe por que não foi campeão brasileiro naquele ano. Depois fez uma excelente também Libertadores. E só para pontuar nessa situação aí, família vascaína, para dizer que o Vasco é um celeiro aí de acabar com treinadores, e a gente sabe por quê: por péssimas gestões, por um time fraco, por salários atrasados, e esse é o ponto que tem que mudar no Vasco, um time competitivo e que tenha uma estrutura, para que o treinador possa realmente implementar tudo que ele sabe. E aí, se o time está ajustado, o time é qualificado, salário em dia, tem estrutura, e aí sim a gente tem que cobrar treinador. E eu quero citar um caso aqui. Quem lembra aí do treinador Marcelo Oliveira? Isso mesmo, aquele treinador do Curitiba, né, que o Vasco conquistou o título em cima dele, fez 2 vice-campeonatos lá pelo Curitiba, e ele acabou acertando com o Vasco em 2012. Mas depois aí de 10 partidas, foram 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, ele foi mandado embora do Vasco. E aí o curioso é que no ano seguinte ele acerta com o Cruzeiro. 2013 e 2014 ele é campeão brasileiro com o Cruzeiro, e 2015 ele vai para o Palmeiras e conquista a Copa do Brasil. O que eu quero dizer é o seguinte: nesses anos todos aí que eu tô torcendo pro Vasco, e são muitos, desde 97 eu tô torcendo pro Vasco aí, família vascaína, e essa fase braba aí que a gente vem passando, o menor dos problemas são os treinadores que vêm passando pelo Vasco. O problema do Vasco é gestão, o problema do Vasco é times horrorosos que a gente tem que aturar. E aí, esse é o ponto aí que o Luiz Castro colocou, né? A gestão do Vasco agora, 777, tem que realmente estruturar o Vasco para que o treinador venha com um time competitivo e possa realmente aí colocar o seu trabalho. E aí eu já pego ali a opinião do Abel Ferreira, que deu muitos elogios ali pro Maurício Barbieri, né? Porque foi um treinador que realmente teve muito tempo no RB Bragantino. A gente sabe que no futebol brasileiro isso é difícil de acontecer, mas ele mesmo ali toca em algumas situações que a gente tem que colocar aqui. Primeiro, imprensa, pressão e, claro, torcida, família vascaína. Esses são os pontos ali que o Abel também destacou, porque foi um grande trabalho do Maurício Barbieri, principalmente no ano passado, né, onde ele chegou na final da Copa Sul-Americana, perdeu para o Atlético Paranaense, também foi o 6º colocado no Campeonato Brasileiro de 2021, uma grande campanha do RB Bragantino, como ele disse ali, um treinador que soube também desenvolver alguns jogadores. A gente pode destacar aqui o Claudinho, que acabou indo para o Zenit, né, bom, belíssimo jogador, e o Barbieri utilizou muito bem dele, fez uma boa venda aí o RB Bragantino, e também o Arthur aí, um jogador que foi cogitado
resultado também em outros times, até em times grandes aqui. Se eu não me engano, até acho que teve uma oportunidade na seleção, se eu não me recordo. Então é um treinador que soube trabalhar jogadores jovens, né? Teve bons resultados, principalmente no ano passado. Esse ano já foi um ano mais bem difícil para ele, bem, com muita dificuldade, mas é um treinador que se destacou lá no RB Bragantino. Mas todo esse processo que ele passou lá, eu acho difícil que essa experiência dele possa ajudar ele no Vasco, porque é totalmente diferente, né? Você tem uma torcida que ainda tá um pé atrás aí com essa situação de SAF, que vai cobrar muito mais. Claro que, como o Abel fala ali, é um clube gerenciado de dentro para fora, né? A pressão de fora, externa, não pode influenciar no trabalho. Só que eu não sei se como isso vai acontecer no Vasco. É o primeiro ano, de fato, que a gente vai ver aí a 777 trabalhar no Vasco, tomando as decisões e tudo mais. Então vai ser uma pressão enorme aí em cima do Barbieri. Eu não sei se ele vai ter o tempo necessário, a paciência necessária que ele teve lá no RB Bragantino em determinados momentos que a coisa não ia fluir, porque no Vasco é outra coisa, como o Abel falou aqui, no Palmeiras é diferente, e no Vasco vai ser dessa forma. Então tem uns pontos aí pra gente colocar em relação ao trabalho do Barbieri lá no RB Bragantino e no Vasco, que é totalmente diferente. Mas eu quero dizer o seguinte, não me agrada o nome do Maurício Barbieri. Acho que o Vasco teria que trazer um treinador aí com uma ideia tática diferente, que era o Vojvoda, já que não conseguiu um treinador que realmente aqui no futebol brasileiro conquistou, que realmente tenha currículo. E não é o caso aí do Maurício Barbieri, mas é aquilo, família vascaína, que eu venho falando aqui. Posso não gostar, mas vou torcer muito para dar muito certo. Agora, o ponto que eu queria aqui nesse vídeo aqui, a cobrança não pode ser totalmente em cima do Barbieri. Como o Abel Ferreira e o Luiz Castro muito bem disseram, essa cobrança ela tem que ser totalmente em cima de Paulo Brax, Luiz Melo e 777. Agora cabe a eles escolher um treinador, a gente pode não gostar, beleza, mas que monte um time muito competitivo para 2023. E isso precisa acontecer para ontem. Como eu citei aqui, dois casos, família vascaína, o último treinador que a gente pode destacar realmente trabalho digno de Vasco é o Ricardo Gomes. Eu citei aqui também o caso do Marcelo Oliveira, que depois, num espaço curto, em outros clubes, conseguiu aí conquistar títulos e no Vasco durou 10 partidas. Então, realmente, o Vasco tem um sério problema, que é gestão, time, e não é treinador. Então eu espero que isso aconteça, seja resolvido nesse ano, né? A gente pode não gostar do nome do treinador, beleza, mas que esse problema estrutural de time, de salário, de tudo, ele tem que ser resolvido e o Vasco possa caminhar realmente, dar condições aí para que treinadores possam desenvolver um bom trabalho no Vasco. Família vascaína, pelo menos é o meu ponto de vista, quero saber a opinião de vocês também. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.